Vai participar conosco aqui? Não, de forma alguma. É lógico. É a primeira linha isso aí. Não. Faz palestra pra todo lado, pai. Depois, a próxima a gente planeja. Você é um Se palestrante. planejar, não, de jeito nenhum. Vamos lá então. E aí, já tá entrando aí, espera a galera. Mas eu não tenho que falar boa tarde, não? Você tá online já. Então, já. Pode falar. Pode falar boa tarde, enquanto tá aguardando. Gente, boa tarde. Vamos aguardar mais uns minutinhos, porque nós estamos recebendo os nossos convidados aí, eles estão entrando, para começar todo mundo com a mesma coerência. Esqueci o celular. Agora aqui tá fresquinho. Agora ficou bom. Eu tava de terno, que eu não tava aguentando, não, de blazer. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui no escritório Concor Contabilidade, que vocês todos conhecem. E como prometemos, estamos iniciando agora a nossa live, cujo tema será abordar aspectos importantes da nova Previdência, especificamente direcionada para aposentadorias, é o tema, porque nós sabemos que Previdência Social é muito vasto, há muito vasta a legislação, e o tema ele nos obriga a perder muito tempo explicando cada artigo, cada cláusula, mas nós vamos especificamente abordar os aspectos relacionados à aposentadoria, tempo de contribuição nesta live de hoje. Quem vai nos brindar aqui com os esclarecimentos, as informações, é o Dr. Marcos, que é um advogado que presta serviço conosco já há muito tempo. Ele é especializado na área previdenciária, no direito previdenciário, e ele tem toda a bagagem para poder oferecer melhores informações, dirimir dúvidas, que, por certo, essa live não vai parar por aqui, porque o tema é vasto, como eu disse, mas nós vamos tentar, nesse tempinho que nós vamos estar com vocês, tentar esclarecer alguns pontos que a gente acha principal para início de conversa. Então, eu quero apresentar aqui o Dr. Marcos, que, como eu disse, é especializado na área previdenciária, e de pronto, eu queria já iniciar perguntando a ele sobre a reforma da Previdência, que a gente sabe que foi ocorrida através da Emenda Constitucional 103 de 2019, mas sempre me perguntam se a Previdência Social é um bom caminho, apesar de ter a legislação que nos obriga a tomar as iniciativas que é prevista lá, descontado, no caso específico das empresas, sobre a retirada prolabore, o valor da contribuição, mas sempre me perguntam se a Previdência ela é importante para o brasileiro, independentemente de empresa, se ela traz benefícios ou, do contrário, ela nos traz somente custos. Então, estas questões iniciais que eu gostaria que você tecesse um comentário para elucidar, para todo mundo ter uma consciência do que é a Previdência Social. Boa tarde, pessoal, né? Como o Éder já falou, meu nome é Marcos. Estou aqui para tentar colocar na cabeça de vocês o que a Previdência nos traz hoje, quais são as mudanças e os benefícios ou não da Previdência, né? Eu sou muito suspeito por falar, né? Porque eu milito na área há 12 anos, então é muito difícil eu não defender, mas é fácil eu criticar, né? Porque a alteração que foi feita aí na Emenda Constitucional de 2019, né? Em novembro de 2019, ela veio sob o pretexto de que a nossa Previdência Social ela estava deficitária, né? Ou seja, o dinheiro que a Previdência gerava não estava sustentando os benefícios, tanto os benefícios passageiros, né? Que são os benefícios auxílio-doença, auxílio maternidade,
e aí vai até as aposentadorias, aposentadoria por invalidez, aposentadoria normal, rural e por aí vai. Aí a grande questão que vem se falando é: eu estou contribuindo, não estou vendo nada. É como se fosse, Helder, você fazer um plano de saúde, entende? Ou então um seguro de um carro. Né? A natureza, a intenção da Previdência é essa: você segurar aquela pessoa que vai chegar lá no fim da vida dela alguma segurança mínima. Né? Não é para deixar ninguém rico. A Previdência não vai deixar ninguém rico quando aposentar, né? Mas é uma coisa a mais para o seu poder aquisitivo lá no futuro, quando você mais precisar, né? De plano, eu agradeço você, né, mais uma vez por eu estar aqui e permaneço aí à disposição para as perguntas e aonde você quiser que eu chegue. Tá. Como nós estamos fazendo hoje o nosso trabalho aqui direcionado para as empresas, então nós vamos focar muito no empresário. Uhum. A gente sabe, eu não vou nem fazer essa pergunta para o doutor Marcos, por uma coisa elementar. Nós sabemos que o empresário, ele vive, enquanto empresa, de retirada prolabore e distribuição de lucros. A distribuição de lucros não é onerada nem tampouco por impostos federais e pela Previdência, porque a distribuição, os dividendos são isentos, né? Então nós vamos tratar da retirada prolabore, que é o que cada empresário, enquanto sócio da empresa, ele tem, vamos dizer assim, o direito de fazer a retirada em função do seu trabalho na própria empresa. Então todo mundo sabe que a retirada prolabore é um desejo do empresário estabelecer qual que é o valor limite de sua retirada. Sobre o valor limite, o cálculo da Previdência é 11% sobre o valor da retirada, correto? Sim. Naturalmente, sempre lembrando que nós temos um limite máximo de contribuição previdenciária. Isso, né? É o teto lá. Então, é o teto. Quer dizer, é 11% até o teto, que está em torno de 6 mil... Não, hoje é 7,73. 7.073. Por aí. Então, eu fiz um comentário rápido justamente para entrar na outra pergunta, porque nós não vamos tratar hoje de rendimentos, tampouco nesse sentido. Nós vamos tratar especificamente de aposentadorias. Né? Então, inicialmente, eu queria te perguntar quais as condições que o empresário, no nosso caso aqui, ele se aposenta, tanto o homem como a mulher. Em que condições? A condição da pessoa física, né? Isso. Então, hoje, né, com o advento da emenda constitucional 103, a gente tem uma idade mínima estipulada hoje, 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Sendo que a contribuição para quem ingressou no regime de previdência agora é de 15 anos de contribuição para mulher e 20 anos de contribuição para homem. Porém, aqueles que adentraram anterior à norma de 2019 no regime da Previdência, a contribuição mínima é de 15 anos. Né? Entendi. Então é 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Isso para quem entrou agora. Quem entrou agora. No regime anterior continua 15 e 15. Direito adquirido. Né? Então, aí nessa condição, então ele se aposenta, independente, se ele tiver 15 anos de contribuição, se mulher, em qualquer situação, ela aposenta ao chegar aos 62 anos. 62 e anos. o homem, 15 ou 20, conforme o caso, ao chegar a 65. Isso. Beleza. Em outros casos, quando ele não vai... Aí, na realidade, nesse caso, é uma opção pela aposentadoria por idade, correto? Isso. Não é isso? Seria por idade. É uma das formas de aposentadoria. Uma das formas. Nós temos aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, correto? Isso. No caso de tempo de contribuição, como é que seria o procedimento? Hoje, no tempo de contribuição? No tempo de contribuição. Então, hoje no tempo de contribuição, o ideal seria você se aposentar, né, completando 65 anos e a partir daí, 15 anos para frente, o quanto você contribuiu, né, vai interferir no valor da sua aposentadoria. Né? A notícia que eu dou é, assim, uma facada no coração do brasileiro, né? E independente se ele é empresário ou não, mas a gente está lidando com empresário que não deixa de ser pessoa física, né? A sua aposentadoria hoje, para você ter 100% dela, mas caindo na regra do
do fator previdenciário, o homem hoje tem que trabalhar com 40 anos. É importante essa resposta. E a mulher, 35. É importante. Aí vamos tratar, como você citou o fator previdenciário, pelo que eu resumi da sua resposta, é que o homem, o tempo de contribuição é 35 anos. É isso? O tempo de contribuição ele pode ser acima dos 15 anos ou 20 para homem e de 15 anos para mulher. Certo, Mas até 35 anos. Isso, Não é até 35. Aí ele tem que ter 35 anos de contribuição e, no caso de homem, 65 anos de idade. Isso. Né? E só fora a questão da transição e do pedágio, que nós vamos falar mais na frente. Vamos falar na frente. Não é isso? Então, no caso, para você se aposentar, basicamente, você tem que ter até 35 anos de contribuição, de 15 a 35, não é isso? Uhum. E ter, no caso de mulher, 62 e o homem 65. Isso. Está correto? Neste contexto... E detalhe que nessa aposentadoria você entra no fator previdenciário, né? Exatamente. Neste contexto, eu queria te perguntar sobre isso mesmo. Quando você atinge os 35 anos de contribuição e 65 anos de idade, você vai para o cálculo da aposentadoria, correto? Isso. Aí vem o estudo. Isso, aí tudo bem. Mas aí no cálculo, é uma média aritmética dos 35 anos, certo? Uma média aritmética de 94. Minto, de 94 para cá. Até para cá. Beleza. Entendeu? E essa média não é mais 80 maiores contribuições. Então é isso que eu ia chegar. É os 100% das contribuições. Você pegava 100% das 80 maiores e tirava a média. Na legislação anterior, não é isso? Hoje você pega 100%. Então, hoje em dia, nós temos, o cálculo é de 1994 para cá. Faz uma média aritmética de todas as contribuições, alta, baixa. Não importa. Vai dar uma média. Só que essa média, nós vamos ser punidos com o fator previdenciário. Isso que é mais importante a gente entender. Isso. Esse fator, ele reduz, mesmo tendo 65 anos de idade, não é isso? Ele vai reduzir o valor apurado da aposentadoria. Isso, e com o tempo vai diminuindo. Com o tempo vai diminuindo. É normal. Né? Quanto mais... É engraçado, né, Wilder? Quanto mais a pessoa envelhece e precisa de remédio, mais a aposentadoria vai ficando menor. Entendeu? Então, você parte de um valor e esse valor, nesse caso específico desse tipo de aposentadoria que a gente está entrando, esse fator previdenciário vai diminuindo essa aposentadoria ao longo do tempo. Logicamente que não é da noite para o dia, né? Mas até chegar ao mínimo. Então, se a pessoa tiver uma vitalidade aí grande, né? Aí pode ser que essa aposentadoria chegue ao mínimo, salário mínimo. Mas você está me dizendo nesse sentido é por causa das correções da base? Fator previdenciário. Só do fator. Mas aí, vamos explicar melhor. A título de exemplo, né? Eu tenho 35 anos de contribuição e tenho 65 anos de idade. Não tenho ainda não, mas eu... Aí eu sou apto aí a me aposentar na regra nova. Que você vai... Só que aí tem 65 mais 35 dá 100 pontos. Nós não vamos entrar no 100 pontos. Então vamos dar meu exemplo. Eu tenho 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então eu estou apto para aposentar por idade. Em tempo de contribuição. Aí a minha média, no final, vai me dar um valor de aposentadoria de R$3.000. Um exemplo. A média seria aquele 100% de 94 até o dia que aposentar. Perfeito. Só que como eu vou aposentar com os meus exatos 65, eu vou ser maltratado com o desconto do fator. Sim. Certo? Sim. Para eu não ter esse fator me impactando, eu teria que me alongar mais os anos para aposentar. Exatamente. Tipo, esperar mais anos, 70 anos e tal. Na realidade, o ideal seria você ter no mínimo 65 homem, né? 62 mulher e 40 a média que foi feita, 40 né? de contribuição. 40 de contribuição. Por causa do fator aí de você atinge 100% da sua aposentadoria, né? Você vai receber 100% do valor médio. Entendi. Entendeu? Mas uma vez o cálculo oferecido
a minha aposentadoria ela vai ter base ali, daí para frente ela vai ser corrigida anualmente Normal. pelos índices que o governo determinou. Normal, até porque também o salário mínimo vai aumentando, né? Isso. Então aí você vai tendo a correção. Isso. Né? Quer dizer, ela não reduz em tempo nenhum. Né? E detalhe, né? A gente leva assim sempre em consideração, né, os 12 meses que a gente recebe e aposentando a gente recebe 13º. Não, perfeito. Tem isso também, né? Tem, que seria um benefício a terceiro, mais. um benefício a mais, né? Entendi. E se estuda-se aí o 14º, não sei. Isso aí Mas, vira um- para ser claro, hoje, em termos normais, eu tenho que ter 65 anos de idade, 15 ou 20 anos de contribuição. Isso. Beleza? Para homem. Isso. Agora nós vamos entrar na outra questão, que a gente está querendo ficar livre do fator previdenciário, que isso aí que nos maltrata. Isso. Não é? Ficou Isso. bem claro isso. Nós temos tempo de contribuição, nós temos a idade mínima, mas nós não devemos, entre aspas, aposentar, porque nós vamos ter a nossa aposentadoria reduzida por conta do fator previdenciário, correto? E isso é a importância do estudo previdenciário. Exato. Mas tem um outro critério, que é o critério de pontuação, que a gente afasta do fator previdenciário. É isso que eu quero que você... Isso. Aí seria aquela lei que a Dilma, né, na época da presidente Dilma, né, ela promulgou uma lei lá naquela época, onde se atingia-se pontos, né? Tinha uma tabela de pontos. Começou com 80, se eu não me lembro, me recordo bem, 85 pontos, 80 pontos, e até chegar aos 100 pontos, que hoje vai chegar aos 100 pontos, né? Então, você pegava a sua idade, como exemplo, o tempo de contribuição, somava. Se desse lá, vamos supor que na época era 86 pontos, se você atingisse esses 86 pontos, você tinha o direito de aposentar fora do fator previdenciário. Sem o fator previdenciário. Sempre. Então, quer dizer que seria uma aposentadoria plena, pela média aritmética das contribuições havidas anteriormente. Isso. Né? Hoje, esse fator, essa pontuação está em torno de 97, por aí, não é isso? É quase 100 então, já. Bem então quer dizer que hoje, vamos dizer que é 97, a pessoa tem que pegar a quantidade de contribuição, somar a idade, se der 97, ela vai aposentar fora do fator e com aposentadoria plena. Não é isso? Agora eu queria que você tecesse os comentários também, que você falou anteriormente, da necessidade muito importante da gente planejar a aposentadoria da gente. Pois é, e isso vale para qualquer pessoa, né? Tudo na vida da gente é um planejamento e não foge a questão, né? A previdência, a sua previdência, tanto ela, né, privada, quem for empresário tiver a previdência privada, mas também a previdência comum, que é um ganha mais, né? Um investimento. A aposentadoria, né, no caso, por exemplo, tem gente que já aposentou há um tempo, só para te tecer um exemplo. Tem gente que já aposentou há muito tempo e contribuía antes de 94. Já contribuía muito alto, às vezes acima do teto que era permitido antigamente, né? Em 94 veio o Plano Real, então eles ajustaram, falaram assim, peraí, a moeda mudou, teve inflação, aquela coisa toda naquela época, e daquele momento para cá de 94, né, começaram a computar a aposentadoria dali. Então pegou de 94 até hoje, porque o real é o mesmo, né, não era cruzeiro, cruzado novo, nada disso. Então começou a tirar-se a média só de 94 para cá. Aí eu te pergunto, e essas contribuições anteriores que são maiores que as de agora? Vai ficar para onde? Para quem? Então entrou-se e fez uma tese jurídica, né, que se chama-se revisão para a vida toda, por exemplo. Né? Então, e isso passou agora no STF, teve até uma discussão lá que o ministro que entrou lá novo lá pediu a palavra, queria mudar o voto, e aí os ministros... Deu aquela confusão que o STF sempre arruma pra gente, né? E aí manteve-se a tese da revisão para a vida toda, que é pegar esse período anterior a 1994, anexar ele na aposentadoria atual e fazer uma nova média. Isso mesmo depois de aposentar. Mesmo depois de aposentado.
entendeu? E aí pode ter um ganho bem bom na aposentadoria com isso, Entendi. um aumento, entendeu? Outra situação, isso é por isso que eu te falo, cada caso é um caso, né? Você está falando da importância do estudo. Planejamento. Vou te dar um exemplo prático na minha vida. Um tio meu, né, no regime dele próprio de previdência, né? Um regime próprio de previdência dele, ele advogado-geral da União, né? Ele é procurador da União, regime próprio, trabalho no rural. Trabalhou ele antes de ir, ele trabalhou era trabalhador rural. Era trabalhador rural. E aí eu consegui reconhecer o período dele de 7 anos de idade até 12 anos de idade, até 18 anos de idade. Entendi. Então ele pegou esse período, anexou, tirou do regime lá, né, do nosso regime geral, E passou para o pra ele. regime próprio e aposentou. E isso aí, gente, é uma coisa muito importante. Por isso que o valor do planejamento ele é bom em todos os sentidos. Tá. Tem pergunta? Você desculpa, eu respondi um tá aqui, porque nós temos colaboradores, nós não somos experientes na área, né, doutor? Não, mas Nós tá estamos certo. fazendo de forma bem informal. Mas complementando, eu queria só dizer que a importância do planejamento previdenciário. Porque muitas vezes o empresário chega aqui com maior rapidez possível e não explica pra gente que às vezes anteriormente ele era trabalhador rural ou tem alguma prova nesse sentido, né? E também, muitas vezes, aqueles que estão, por exemplo, na minha idade, que antes de 1994, é só para relembrar, o cálculo das contribuições para efeito de aposentadoria é de 1994 para cá, né? Então, quem tem, por exemplo, trabalhava como empregado mesmo em outro lugar e tinha um valor de salário, se pegar por salário superior ao que tem hoje, então é o que ele está dizendo. Com essa revisão para a vida toda, a gente ou consegue melhorar a aposentadoria já existente ou consegue melhorar também os índices para a aposentadoria futura. Né? Então é importante a gente fazer um estudo. Eu acho que tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta assim, pode fazer para nós. A Margarida está fazendo algumas perguntas. Vou fazer a primeira para eles. Em quais os casos, eles vão repetir, Eu vou em quais repetir. os casos podemos pagar contribuição de forma retroativa? Retroativo. Margarida, né? Margarida.oliveira. Margarida.oliveira perguntou com relação às contribuições retroativas, né? Em quais casos? Vamos lá. E excelente pergunta, por sinal. Porque tem muita gente que trabalhava em regime de CLT, né? E aí começou a trabalhar, parou de trabalhar, ficou 1 ano sem trabalhar, por exemplo. E começou a trabalhar como autônomo e contribuinte individual. Contribuinte individual. Aí, Margarida, nesse caso você não tem como retroagir. Porque você saiu de um regime CLT, né, onde o empregado pagava, para um regime seu individual, onde você vai lá e paga. Entendeu? Então, nos casos em períodos em que a pessoa trabalhou, né, individual ali, né, trabalhei individual, parei de trabalhar e depois voltei a contribuir na frente, você pode pagar o retroativo. Se for entre empresas, a empresa que deixou de pagar, porque ela era obrigada a pagar. Certo. Entendi. Entendeu? Aí ela pode... Então, no caso da Margarida que ela disse aí, é o seguinte, ela era, vamos dar um exemplo, ela era empregada seletista, né? E há algum tempo ela se demitiu e passou a ser autônoma, trabalhando por conta própria. E não recolheu o INSS, né? E mesmo ela tendo todas as provas do mundo, ela requereu o alvará de... Aí já é outra coisa. Por exemplo, aí ela abriu uma empresa para ela. Não, independentemente disso, se ela provar a autonomia dela através de outros documentos físicos, ela não conseguiria... Aí sim. Não. Só via judicial? Só via judicial. Não, aí ela pode entrar com pedido no INSS, né, administrativo, levar lá, não, eu tenho um alvará disso, tenho um alvará daquilo, tenho isso, estou trabalhando há muito tempo, quero pagar. Aí... Entendi. Tudo bem. Então, na realidade, somente poderia contribuir no pretérito, que ela deixou de contribuir, não é isso? Se tiver uma prova muito de sustentação para isso. Agora, sem discussão, né? Sem discussão, via de regra, não. Entre intervalos de trabalho individual ou trabalho seletista. Entendi. Pode pedir. Mais uma pergunta? Mais perguntas. Estou aqui.
Qual que é a pergunta? Mais uma pergunta, Margarida. O tempo em que o homem serviu no exército é considerado para aposentadoria? Nossa, muito boa pergunta. Eu vou contratar a Margarida para fazer perguntas. Margarida, sim, né? Aqui a sua pergunta foi sobre o tempo do militar, né? O militar ele serve, né? Todo homem, né, no período dos 18 anos de idade, ele é obrigado a se alistar. E aí ele vai ser, né, admitido ou não pelo exército. Se admitido, ele vai trabalhar durante no mínimo 1 ano no exército, né? Vai servir, né? Mínimo 1 ano. Nesse 1 ano, sim, computa para a Previdência. Você só vai ter que ir lá no departamento onde ele Ministério do Exército e pedir uma certidão. E aí vai ter esse período de 12 meses, entendeu? Entendi. Agora é o Expedito Chaves. Quem Expedito estudou Chaves. escola agrícola também poderá fazer essa contagem adicional? Só podia perguntar. Eu só queria que o Expedito respondesse aí se quem estuda nessa escola é menor de idade, né? Seria no caso de menor de idade? Não especificou. Aí eu teria. Mas que... ele no Se caso, for ele menor seria- de idade, se ele trabalhou como. Se ele na agrícola trabalha como. Eu estou presumindo aqui. Se trabalhou em algum jovem aprendiz, sim. A Natália, em relação ao tempo rural, como podemos comprovar esse tempo? Quais os documentos necessários? Podia repetir essa pergunta, não sei se Eu tá vou. ouvindo. Não, a Natália perguntou se no tempo rural quais são os documentos que ela precisa para poder comprovar esse período. Então, Natália, é o que eu disse aqui, é uma coisa mais complexa. O tempo rural é o seguinte: primordial, lá no histórico escolar da pessoa que trabalha, que estudou na escola agrícola, né, rural lá, né, ele vai, então, na escola rural, né, no local rural, lá vai ter lá que o pai era lavrador, que ela estudou aonde. Aí no próprio posto de saúde, no cadastro no posto de saúde, vai ter lá que o pai é lavrador ou então trabalhador rural. No sindicato rural vai pedir lá uma certidão, porque provavelmente ele vai ter lá, né, um registro. O imóvel, a escritura do imóvel aonde residiram, também é uma coisa, né, que também é contada. A questões de, como é que é o nome do recolhimento mesmo não é DARF, não é ITR. O ITR do terreno. Mas deixa eu entrar no E essas contexto coisas aí. assim. Ela está perguntando, a Natália, As provas para aposentadoria para ela, não, Matheus. Ou para o rural. pai dela. Tempo rural. Mas tempo rural Do trabalhador rural. do trabalhador rural. Beleza. Então Então no é caso, isso. você está dando um exemplo que nós temos Os que documentos que tem os documentos. tem que Porque recolher. a questão rural é mais complexa, tem que ter regime de economia familiar. Isso. Eu acho que isso aí demanda uma conversa, talvez com a Natália. pra Não, nos mas assim, ajudar. só elucidando alguns documentos. E outro, primordial, são as testemunhas. Infelizmente, nesse caso... Aí já né, é formar um processo, né? Mas na realidade já tem se reconhecido muito, tá? Administrativamente, mas não recomendo entrar a pessoa própria mesmo. Eu vou resolver isso aqui, vou mandar e vou ver o que é que dá. Porque provavelmente isso aí pode atrapalhar ela. Entendi. Entendeu? Aí nas tem provas... que ser o documento certo. Entendi. Não é qualquer documento. Tem que ser analisado esse documento, porque se passa um valor, aí deixa de ser Rural para ser rural para produtor rural. Aí já não aposenta. já é empregador. Já é empregador rural. Tem que ter muito, é muito complexo. Então tem que ter isso aí, tem que ser bem orientado, tá? Isso. Seguindo aqui, depois nós vamos abrir mais perguntas, senão, só para eu continuar minha pauta aqui, senão eu vou. Nós vamos nos perder aqui. Você sabe, Matheus, pode esperar um pouquinho? Então, no caso aqui, nós já revisamos aí revisando aqui, nós já sabemos aí como é feito, como é realizada a aposentadoria, o cálculo das aposentadorias, que é pela contribuição, né? 15 anos, nós explicamos, 20 anos, e pela idade mínima de 62 ou 65, no caso de homem, ou pelas pontuações que nós já verificamos, né? Aí nós vamos passar para um outro tema aqui que é complexo também. Nós vamos passar para o caminho da pensão. A pensão com a nova Previdência, que a gente sabe, é notório que houve um prejuízo para os descendentes, né, das pessoas que ficaram com a morte do segurado. Então eu gostaria que você desse uma explicação aí nas condições que hoje
na morte do cônjuge, Uhum. quem tem direito à pensão, em que condições e quais são os valores, né? Isso. Então, a pensão hoje eu acho que foi, tirando o funcionalismo público, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu. Perfeito. Na Previdência, né? Hoje, antigamente não se tinha uma idade mínima ou máxima para você receber a pensão vitalícia, de forma vitalícia, ou seja, para sempre, né? Então, hoje, com o advento da lei da emenda constitucional 2019, de 2019, de novembro de 2019, a mulher ou o homem que tiver mais de 45 anos tem direito à pensão vitalícia. Tem direito à pensão vitalícia. Porém, ela tem que ter completado um requisito, que é ter casado com a pessoa e permanecido casado ou, né, em união estável, ou acompanhado e tal, por 2 anos no mínimo. Aí é vitalício. Se cair 2 anos, se ficar menos de 2 anos com a pessoa, por exemplo, eu hoje me caso com uma mulher, né, e eu venho a morrer, falecer, bate na madeira, né, daqui a 1 ano, né, essa minha mulher, minha companheira, vai receber 4 meses. Só 4 meses. Só aí 4 deixa de ser Deixa vitalício. de ser vitalício, mesmo se ela tiver 45 Isso anos. você está dizendo para a mulher ou homem que tiverem 45 anos. Ou mais. Isso. Né? E os menores, não. E aí, menos de 45 anos, Menos de 45. quando tiver menos de 45 anos, aí sim tem uma tabela. Mas Que começa- permanece os 2 anos de relacionamento. Os 2 né? anos sempre. Tem que se casar com 2 anos, ou união estável e tal. Para ter o direito ao início, eu acho que me parece aos 21 anos, 22 anos, a 3 anos de pensão garantido, né? Aí vamos lá, a gente estudou já o cônjuge, companheiro, né? E a gente vai estudar agora a parte do filho, filha, né? Que houve uma inovação agora em 2021, né? Porque a família brasileira mudou, né? As pessoas casam, separam e aí as que separam ainda tem os enteados. Hoje se inclui o enteado, né? No rol de pessoas que são contempladas com a pensão. Entendi. Então, no caso do cônjuge, por exemplo, o que faleceu, o cônjuge que está vivendo vai receber a pensão. E os dependentes do casal, que Também. os dependentes consideram todos os filhos ou filhas menores de 21 anos, correto? Isso, menor de 21 anos. E detalhe, não existe maior de 21 anos recebendo a Não pensão. existe, o limite é 21. Filho maior de 21 anos. A não ser que ele tiver alguma debilidade física ou mental, né? Ou seja, ele tem alguma deficiência. Entendi. Entendeu? Mas aí são os menores de 21, o filho tem direito ao Isso. filho ou à filha. O que você está dizendo que inovou é que além do filho e as filhas legítimos, os enteados também agora vão ter Isso. direito. Né? Pais também até têm. Os pais, por exemplo, eu venho a falecer e minha mãe receber também a pensão por morte, mas ela teria que comprovar que ela dependia de mim financeiramente. E teoricamente não teria outro rendimento, não é Não isso? teria outro rendimento. Entendi. Né? E mais uma coisa que eu queria colocar aqui, né, que é importante, você tem que ser, né, para a pessoa, o dependente ser instituído da pensão, né, o instituidor, que é o falecido, ele tem que estar com qualidade segurada. Isso é importante. Ele tem que estar com qualidade segurada. E outra... Falecido, você está dizendo. Isso. Né? E outra, ele tem que ter contribuído no mínimo 18 meses. Então isso é importantíssimo. Entendeu? E às vezes a pessoa No mínimo. falece, ela não está nem na condição de contribuinte. Isso. Né? E falece, e a família não vai ter direito à pensão, porque Exatamente. não tinha 18 meses de contribuição. Exatamente. Né? Agora, para piorar, para te colocar assim contra a parede, né? Eu não sei se você tem jeito de dar essa resposta, porque nós estamos fazendo isso tudo de improviso, né? Fica bem Manda claro bala. isso. Manda bala. Seguindo esse raciocínio de você está falando aí, é muito comum a gente que milita na área aqui contábil, previdenciária, a gente sabe que às vezes as empresas, quando passam por tempestade, problemas financeiros, é muito comum o empresário a empresa deixar de contribuir com o pagamento do INSS, que é teoricamente descontado do empresário. Então, ele tem a retirada Prolabore, né? Ele desconta do Prolabore dele os 11%, não é isso?
e ele não paga essa contribuição ao INSS, quer dizer, ele fica lá com problema de certidão negativa, ele não paga, beleza? Aí esse empresário vinha a falecer. Como é que fica? Se você verificar as contribuições dele, embora ele é obrigado a pagar, a empresa descontou e não foi pago pela empresa essas contribuições, como é que fica esses 18 meses de comprovação? A empresa pode vir a pagar? Pode vir a pagar desde que ele comprovasse. É só comprovar que, falou que recolheu, mas não recolheu. Mas aí ele pagando as contribuições, a família vai ter direito. Vai ter direito normal. Tá. Seguindo também a pergunta, como que é calculado a pensão? Como é que é calculada a pensão? É semelhante à aposentadoria? Essa foi a pior facada que eu estava falando, né? Assim, a primeira facada ela entrou, agora a gente vai girar ela. Entendi. Por quê? Hoje em dia você recebe 50%. O cônjuge recebe 50% do cálculo. E o cônjuge e para cada dependente mais 10%. Entendi. Então, cônjuge e dependentes vão receber 50% inicial e 10% para cada dependente. Então, vou fazer uma suposição aqui. Uma pessoa casada, faleceu, deixou 50%, deixou uma mulher e 3 filhos. Né? Então, essa mulher e 3 filhos vão ter direito a 50% inicialmente, né? Sem choro nem vela. A mulher e os filhos. A mulher e os filhos vão ter que dividir, né? Eles dividem entre si, a princípio. Até os meninos, os filhos e as meninas automaticamente atingir de 21 anos de idade e não ter nenhuma deficiência. Aí, então eles dividem os 50% ou não? Dividem os 50%. Então a viúva não terá 50%. Ela vai ter que dividir os 50% com os filhos. Entendi. Mais 10% para cada um. Filho. Para cada um, inclusive ela. Ela é uma dependente, então eu dei hipótese de 3 filhos, né? Então são 4, então ela ia ser ela mais 3 filhos. Então eles vão receber 90% da aposentadoria, da pensão, né? Só que aí um completa 21 anos, perde 10% e ele para de receber a parte dele. Mas aí a parte da... Aí passa para a mãe. Então 50% da mãe sempre vai ser preservado. Independente do estouro de idade dos filhos. Isso. Mais os 10 dela. Então, via de regra, será 60% no final. Garantido. A esposa não tendo filhos é 60% direto. Isso. A esposa tendo filhos é 50% rateado, mais os 10 dela. Isso. E a cada filho que estoura a idade... ela vai aumentando até o limite de 50%. Muito entendido. E assim, antigamente você recebia 100%, né? É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, acaba sendo pior que o fator previdenciário. Muito pior. Mas isso foi uma tristeza, porque passou a Previdência com essa reforma. E agora eu tenho que chamar também uma atenção, não sei, eu acho que não vai estar aí não, ao tempo de pedir essa aposentadoria. Tem um tempo mínimo. Por exemplo, eu faleci, meus filhos e meus filhos maiores de idade e minha esposa têm até 90 dias para dar entrada no pedido, no requerimento no INSS. Dando a entrada até 90 dias, você recebe desde a data do falecimento. Tá. Passou de 90 dias, você vai receber a partir do dia que você pediu. Mas isso é muito importante, gente. Então tem gente que entra numa espiral de que no sofrimento do luto ali, deixa passar. Esquece. Entendi. E perde 3 meses aí de pensão. É muito importante esse detalhe seu aí. Fácil. E outra, aí tem os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos, aí ele já tem 180 meses, 180 dias. Já menor de 16. De 16. Tá. Mas então, via de regra... Aí ele recebe lá. Infelizmente, a pessoa que faleceu, a pessoa que está viva, ela tem que preocupar em entrar com o pedido da pensão dentro do prazo de 90 dias. No dia. Para receber desde o dia do falecimento. Salvo isso, ela vai receber, só vai contar a partir do dia que ela entrou. Isso. Né? Então, no caso específico aí, a média aritmética não tem fator, mas tem a penalidade do desconto. Né? Já é uma lei, né? Já está na lei, já é previsto em lei. Tá. Essa lei aí de... Tá, agora explica pra gente aqui essa transição, quando foi o advento da mudança da reforma previdenciária, existe
uma regra antiga, que é antes de 2019, e depois De 2000. aí o governo determinou um modelo de transição e também de pedágio. Isso. Então não sei se alguém está nessa condição, que desenvolve no planejamento. Isso assim, não dá nem até para eu responder aqui Não, agora. é uma assim, coisa se alguém bem perguntar, já vou superficial, deixando. não tem jeito. Não dá Mas nem é para só para responder. relembrar. Mas para relembrar é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando uma norma, né, de antes de 2019, que está ali, e uma norma depois de 2019. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Pum. Encaixando ela para depois seguir em frente com a de 2019. Então, forma didática é essa. Tem uma norma aqui que já vem há anos e anos. Ela está caminhando e tem essa aqui que foi feita agora. Vamos encaixar elas, resolver o que está ali perto, para dali para frente seguir o jogo da nova norma. Então, como é que funciona? Regra de transição, via de regra, a regra de transição, ela não é basicamente feita pelo pedágio, porque a ilusão que todo mundo cria não, eu tenho que pagar o pedágio e pronto, acabou. E pedágio na mente da gente é o quê? Ô Helder, faz a guia aí do pedágio para eu pagar. Não, esse pedágio não é dinheiro. Não é dinheiro? Não é dinheiro, é tempo. Entendeu? E outra, antes disso, eu falei aqui no início que a mulher hoje ela tem idade mínima de 62 e o homem 65. Perfeito. Correto? A regra de transição ela não pode chegar do nada e falar assim, agora é 62. A pessoa imagina só aquela pessoa que estava 1 ano para aposentar com a idade e de repente estica mais 5 anos. É por isso que existe essa regra de transição. Então começou a regra de transição na idade o seguinte, a mulher, o homem, por exemplo, 60 anos, né? 60 anos, então ele vai 1 ano, a cada ano, mais 6 meses aumentando até chegar aos 60 anos. Essa é a regra de transição. Dando um exemplo na questão da idade. Entendi. É uma das regras de transição. Mas então, deixa eu te dar um exemplo aqui que é muito interessante isso aí para passar para outro assunto. Eu no advento quando fez a mudança da reforma, eu estava com 32 anos de contribuição, né, vamos dizer assim, e tinha 58 anos. Ou seja, faltava 2 anos. 2 anos para eu aposentar por tempo. Porque na regra anterior, eu contribuía 35, podia aposentar normalmente sem ter que me preocupar com idade mínima. Não tinha idade mínima. É isso. Então, neste caso, nesse exemplo meu, eu contribuí com 33 anos, vamos dizer assim, e faltava 2 anos, como você bem disse, mudou a legislação e estabeleceu a idade mínima. É por isso que veio essa regra de transição, que ela, inclusive, está sendo aplicada até hoje. Isso. Não é? Então, neste caso, como é que eu faria? Você iria na ideia do pedágio. 35 anos, né, que faltava? Não, 35 anos você tinha 33, faltava 2 anos. 2 anos. Aí você vai optar pelo pedágio de 100% ou de 50%. O que é o danado do pedágio? Volto a repetir, não é dinheiro, não é pagar um boleto e eu estou aposentado, não é. É a questão do tempo. Se faltava 2 anos para você aposentar e eu opto por 50%, eu tenho que pagar mais 50% desses 2 anos que falta. Entendi. Então, ou seja, eu teria que trabalhar mais 3 anos. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Então, eram 2 anos, metade... Então, quer dizer, no meu exemplo, que eu tinha 48, eu tinha que trabalhar até os 61. Isso. Essa é a regra de transição com pedágio. Isso. Não é verdade? Show. Agora, 100% metade. Mas aí eu quero... 100% é 2 anos. Então, você teria que trabalhar 4 mais 4 anos. Mas aí nós temos que preocupar também que essa regra de transição em pedágio, ela vai cair, vamos dizer que eu vou chegar a 61 na condição de transição aqui, né? E vou me aposentar. Mas vai cair no problema da média aritmética. Não, porque aí você vai na aposentadoria anterior. Entendi. Então, é a mais favorável. Então, conforme a situação de cada contribuinte aqui, o ideal seria ele optar pela regra de transição e pedágio. Lógico. Então, por isso que eu volto a dizer que é muito importante o planejamento. Que você cai na lei anterior. Porque aí não tem o fator. O fator tem, mas com aquela base de você poder de ser descontado dos 20% dos menores valores, ou seria assim? Aí seria 80%. Seria 80%. Entendeu? Porque, só para lembrar o pessoal, na regra anterior, quando a gente fazia a média aritmética, então você podia explicar como é que era a regra antigamente anterior. Você pegava os 80, você pegava lá, tinha 100% de contribuição de 94 para cá. Você separava as 80 maiores e tirava
faz o fator previdenciário e a formulazinha lá. Só daquela já descontada. Já descontada. E hoje é 100%. E hoje então é 100%. a vantagem de talvez buscar a transição pedágio seria essa. Também, né? Também. Porque outro porém nisso aí de você aposentar com lá atrás é que você recebe o retroativo, né? Exatamente. Vamos supor que eu descobri que você. Eu descobri que você aposentou lá. Porque é o seguinte, gente. A Previdência ela veio para o quê? Defender o beneficiado. Então ela deveria, na realidade, o que se deveria no ideal é a Previdência falar assim: essa pessoa pode aposentar já. Eu vou falar com ela que ela tem que aposentar. O certo seria esse. Certo. Mas eu omite essas informações. A gente tem que estudar por nós mesmos. Então, volta a dizer para todos que cada caso é um caso. Cada caso é um caso e demanda muito de um estudo bem prévio para isso. Prévio. Porque às vezes nós estamos tomando prejuízo. E assim, e outra, eu acho que vai ter alguma discussão sobre isso ali. A pessoa que aposentou no regime anterior, faleceu depois do regime, a pensão é do regime de agora. É importante, a pensão por morte não segue... Não segue os regimes. Os regimes anteriores não. É o que vale agora. A regra do jogo é agora. Entendeu? Entendi. Agora, também deve estar na cabeça do pessoal aí. Eu já aposentei, agora que mudou... eu já recebi a minha pensão antes dessa nova norma. Agora vai mudar a minha pensão. Não vai, porque é direito adquirido. É só se o falecimento ocorrer logo depois. Quer dizer, vai mudar a pensão. Isso, a pensão já mudou. Entendi. Isso aí é muito importante saber. É mais um prejuízo. Muito. Né? Que a Previdência muito está oferecendo aí, um prejuízo. Realmente piorou, na regra geral, a reforma da Previdência. Não que ela não fosse necessária. Não, eu acho que ela continua sendo necessária. Ela é necessária, mas eu acho, na minha opinião, que o molde que foi adotado foi muito... Foi penoso. Muito. Penoso para o cidadão. Muito, concorda? muito. Então, seguindo... Eu já entendi. É uma coisa, como eu disse para vocês, gente, nós vamos fazer várias lives, porque esse assunto é um assunto que não esgota, é um assunto complexo. Não adianta a gente estar aqui falando e você aplicar isso aí de modo geral do que a gente está falando aqui. Na realidade, nós temos que analisar o histórico de cada contribuinte. No caso, então, seguindo, existe a aposentadoria ou o afastamento por acidente ou por doença. Isso. Né? Então, uma pessoa... Que é um dos benefícios de você também estar contribuindo para a Previdência. No caso específico do afastamento, por acidente ou doença, como que é o cálculo? Na realidade, a pessoa, quando acidenta, ela vai passar por uma perícia médica para analisar o dano que causou, aí aquilo ali demanda que ela vai ver a incapacidade dela por um ano, por exemplo. Né? Então, neste caso, como é que seria o cálculo do pagamento desse benefício? No caso do auxílio-doença, é como se fosse da aposentadoria. Entendeu? Agora, no auxílio-acidente e auxílio-acidente de trabalho, aí seria 96% e 100%. Mas me explica melhor. No caso da doença, por exemplo, ele vai cair no cálculo da média aritmética, como se fosse a medida, e vai entrar o fator. Não, o fator não entra. O fator não entra nesse caso. Não entra nesse caso. Ele vai fazer só ele a média entra no primeiro cálculo, né? Que tem aquele cálculo primeiro do fator, né? Vai ver a idade e o período que aquela pessoa precisou do benefício. Aí vai lá numa tabelinha, que é a tabela de fator previdenciário, joga ele na fórmula, que é uma fórmula, complexa. Não, mas aí deixa eu entender, é uma coisa confusa. No caso da pensão, você está dizendo que o acidente, não vamos nem tratar do acidente. O acidente, a regra não é baseada na pensão, na aposentadoria normal. Não, você recebe 100%. Você recebe 100% da média. Da média. Né? Auxílio acidente. Então, auxílio acidente de trabalho, 96%. Porque tem aquelas pessoas que se acidentam no ambiente de trabalho e aquelas pessoas que se acidentam num acidente de carro. No dia a dia. No dia a dia. Então, o acidente de trabalho já não é 100%, é 96%. Isso. Né? O acidente comum, que não é de trabalho, é 100% da média, sem fator. Isso. Sem fator. Isso. Então tá. Então vamos tratar da doença.
A doença, ela já é diferente. Para efeito de cálculo da remuneração seria o B31. B31. Aí como Benefício é que seria? 31. E como é que seria o cálculo específico, só para a gente replicar isso aí? Então, vai pegar a média, né, dos 100% das contribuições de 94 para cá e tirar o valor. Sem fator? Sem fator. Sem fator. Então a diferença, eu não compreendi, porque eu me confundi quando você disse aí, porque eu fico muito, assim, focando muito no fator previdenciário, que é o que me maltrata. O fator previdenciário não cai nos auxílios de doença e nem acidente. Doença nem acidente. Entendi. A diferença é que no caso de acidente comum é 100%, no caso do acidente de trabalho é 96% da média, e no caso de doença... É como se fosse aposentadoria normal. Uma aposentadoria, uma média calculada daquele jeito, tirando o fator previdenciário. Tirando fora o fator previdenciário. Tá entendido. Agora, no caso específico aí, quando você citou aquele benefício, aquela possibilidade de você melhorar a sua aposentadoria na revisão da vida toda. Para a vida toda, esse cálculo, na realidade, ser feito administrativamente ou judicializado? Essa, até agora, judicial. Judicial, né? Até agora, judicial. Então tá. Tem mais perguntas? Tem uma pergunta. Mais uma pergunta. Essa é boa. Vinícius Oliveira. Vale a pena começar a pagar INSS com 50 anos? Vinícius Oliveira está perguntando se vale a pena pagar o INSS com 55 anos. 50 anos ou 55? 50 anos. 50 anos. 50 anos. Até com 60 vale. Com certeza. Aí vai Até cair com naquela 60 anos você vai cair naquela regra inicial. Vai cair. que você disse. Mas não é, porque a gente tem que pensar em tudo, né, Helder? A gente tem que pensar que a pessoa pode amanhã sofrer de uma acidentar, uma doença, invalidez. isso. Por exemplo, cardiopatia grave, né? Uma pessoa que é portador do vírus de HIV. Isso. Entendeu? Então Aí vai. Agora é interessante, é o seguinte... Fora os auxílios, né? Acaba que se uma pessoa começa a contribuir com 50 anos, ela teoricamente, para aposentar normal, independentemente se houver alguma anomalia grave ou se não um acidente, ela vai se aposentar aos 65 anos. Então, quer dizer, é uma vantagem muito grande. Não, aos 65 não. Porque ela contribuiu... não, porque 20. No caso de caso homem. é ele, entendeu? né? Muito importante Agora isso aí. é Muito ele. importante você lembrar. Se fosse uma mulher não. seria 65, Aí se seria fosse um homem. Mas de toda forma, você tem razão. A contribuição previdenciária, como eu disse inicialmente, é um seguro social. Mesmo com os malefícios... Antes de aposentar. Já é Antes de aposentar. Mesmo com os malefícios advindo da reforma. Não é? Sim. Até porque a gente não sabe, as regras do jogo mudam todo o tempo. Isso. A todo tempo. Amanhã vem outro presidente e faz uma outra norma. Por exemplo, a gente tem um exemplo dessa da aposentadoria da Dilma, que eu falei da Dilma não, né? Que foi ela que deu, que é da pontuação. É benéfica. Na época foi benéfica, apesar de eu não concordar com ela, mas assim, não com a aposentadoria, mas sim com a presidente. Mas apesar de eu não... Mas foi uma coisa positiva para o contribuinte. Foi uma coisa positiva para o contribuinte. Entendi. Aí amanhã o José das Couves candidata, muda a regra do jogo e beneficia em alguma coisa. Por exemplo, eu dei um benefício agora, que em 2021 saiu a lei que instituiu que o enteado pode receber pensão por morte. Benefício, porque isso é um caso muito, muito sério, porque o enteado faz parte da família como filho. Porque às vezes a mulher teve filho com outra pessoa e o filho, o pai não foi presente, casou com outra pessoa que assumiu aquela criança como filha dela fosse, criou, estudou com ela junto. E essa questão do filho do enteado aí, mesmo que você vamos dizer que o exemplo seu, que a esposa se separou do primeiro marido, teve um filho com ele, se separou, divorciou, etc. E contraiu núpcias com o segundo marido, né? Mas ela recebe pensão às vezes. Pensão
de alimentos Uhum. do primeiro filho. Mesmo assim, Ela- se ele vier a falecer, mesmo ela recebendo pensão, Então. ele tem direito aos 10%? Não, aí tem que ser uma dependência financeira. Ah, então tá. Mas vamos lá, Helder. A pensão hoje, mesmo ela sendo arbitrada, não se cria uma criança com uma pensão alimentícia. Aí o INSS Entendeu? mesmo assim paga. Seria como uma Aí, contemplação. aí seria os 50% voltando, seria os 50% para o cônjuge vivente e mais 10% Pra a cá. divisão, A né, divisão de dos 50 mais 10%. Entendi. Então, gente, eu gostaria só de primeiro agradecer ao Dr. Marcos aqui. Esse assunto, como eu disse inicialmente, é um assunto de uma vastidão imensa. Sim. Né? Por quê? Porque ele sintetiza, assim, não sintetiza numa live só. Não. Né? A gente podia pegar Podia ficar a noite aqui, aposentadoria e ficar falando sobre ela. né? Isso. Entendeu? Mas eu estou pedindo a vocês que estão ouvindo aí, que estão nos vendo, podem mandar as perguntas, nós vamos deixar lá na caixa de perguntas, nós vamos responder, ligar e dirimir as dúvidas nos detalhes deste tema. Porque a Previdência não é só esse tema. Né? A Previdência, aí nós vamos partir para a parte do empregado, né? Para as contribuições, como é que calcula as contribuições previdenciárias, como é que é essa relação no regime geral, mas nós estamos só focando assim, a aposentadoria. Então, o doutor Marcos vai responder, né, doutor? Nós vamos responder assim, um por um, personalizado, aqueles que perguntarem, e nós vamos fazer outras lives, talvez sentindo aí onde que pairou mais dúvida, doutor, para a gente fazer uma outra específica. Até uma sugestão, deixa o pessoal trazer pra gente, né? Isso. E assim, Helder, eu quero te agradecer de novo, né? Mais uma vez, ao pessoal que está aqui também ajudando a gente, é você que está aí também dando seu tempo para ouvir um pouco a gente falar, que também parar para ouvir as pessoas sem conhecer também, né? É de um louvor, e conhecimento nunca é demais. Então, e tem outra importante, é que esse conhecimento aí é aplicado na nossa vida, né? É o dia a dia. Dia a dia. Então, todas essas pessoas têm que ter conhecimento até básico, até para poder pedir ajuda. Porque muitas vezes, muitas coisas que nós falamos aqui, muita gente não sabe. Porque isso não é veiculado facilmente. É igual a aposentadoria que eu esqueci o nome da moça. Rural. A rural, então, e provavelmente nessa região aqui, né, que como eu te falei, eu sou até na minha família toda de Ervalha. Eu nasci em Juiz de Fora, sou de Juiz de Fora. Mas minha família é toda de Ervalha. Então, eu sei que aqui nessa região tem muito trabalhador rural. Às vezes Foi trabalhador rural. Foi trabalhador rural e às vezes nem leva isso em consideração. Quando era pequeno lá, estava lá ajudando o pai a capinar, ou então qualquer coisa lá para manter a economia familiar, né? Então, gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu desejo você também uma boa ida. Bom retorno, não é isso? Eu fico agradecido e nós vamos estar sempre aqui agora fazendo esse tipo de ação que eu acho muito importante, que aproxima e ajuda. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Um abraço.